Fala galera, eu sou o Léo e existem algumas grandezas físicas que precisam apenas da intensidade para a gente conseguir compreendê-las inteiramente. A massa, por exemplo, basta você saber que esse saco de arroz pesa 1 kg e você sabe basicamente tudo que você precisa saber daquele saco de arroz. Essas são as grandezas escalares. Agora, e a velocidade? Se eu falo para você, por exemplo, aquele carro está andando a 50 km por hora, tudo bem, mas em que direção? Qual é o sentido do movimento? Nesse caso, estamos tratando de uma grandeza vetorial, porque além de saber o valor numérico, a gente também precisa saber a direção e o sentido do movimento. E para apresentar essa grandeza, a gente usa um vetor, que é basicamente essa seta que você está vendo aí. E quanto maior for o vetor, maior o valor numérico dele. E esse vetor também nos mostra a direção e o sentido. Você pode mudar a posição e o sentido de um vetor, menos a direção. Agora, quando você muda o sentido, você também vai ter que trocar o sinal do vetor. Então, por exemplo, se ele é positivo para um lado, se você inverter o sentido, ele vai virar negativo. E a gente tem que aprender a fazer contas com esses vetores, certo? Vamos começar pelas somas. É muito simples. Vamos supor que você tem o vetor A e o vetor B. O valor resultante VR da soma deles é igual a A mais B. Agora, se os vetores tiverem direções diferentes, aí as coisas começam a ficar um pouquinho mais interessantes. Nesse caso, vamos unir a origem dos dois vetores e teremos que traçar retas paralelas aos vetores. E aonde elas se encontrarem, teremos o ponto P. Se a gente ligar a origem ao ponto P, a gente vai obter o VR, que será calculado usando a lei dos cossenos. Ou seja, o VR vai ser igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB cosseno de θ. Agora, se a gente tiver muitos vetores, a gente vai ter que usar um esquema um pouquinho diferente. A regra dos polígonos. Por exemplo, vamos supor que a gente tenha 3 vetores, A, B e C. A gente pode organizá-los usando o fim de um vetor como origem do próximo. Logo, o VR será calculado ligando-se a origem do primeiro vetor ao final do último. E agora a gente pode começar com as subtrações vetoriais. Se eles tiverem a mesma direção, vai ser muito fácil. Vamos supor que a gente tem o vetor A e o vetor B, e o nosso valor resultante VR seja igual a menos B. É bem simples. Basta a gente inverter o sentido do vetor B, pois a gente vai obter o menos B. Então, somando o A com menos B, a gente vai obter o VR. Só que se os vetores tiverem direções diferentes, também vai ser um pouquinho mais complicado. Nesse caso, a gente tem que unir a origem dos dois vetores. E o VR se iniciará na extremidade do valor negativo e terminará na extremidade do valor positivo. Para calculá-lo, usa-se a mesma lei dos cossenos da soma. Além disso, a gente tem a multiplicação de um valor vetorial por um valor escalar. Nesse caso seria VR igual a A vezes o vetor V, por exemplo. E aí a gente pode fazer a conta de duas formas. A gente pode fazer a conta usando os valores vetoriais ou o módulo dos valores vetoriais. No caso do módulo dos valores vetoriais, a gente só leva em consideração o valor numérico do vetor, desprezando completamente a direção e o sentido dele. E a gente pode representá-los tanto como usando a setinha em cima e o módulo dos lados, ou simplesmente tirar a setinha. Agora, na multiplicação vetorial, a gente tem que se atentar que o valor resultante vai ter a mesma direção do vetor V. No entanto, o sentido vai variar. Se o A for positivo, ele vai ter o mesmo sentido de V. Agora, se o A for um valor negativo, aí os sentidos vão ser opostos. Tudo bem, tudo legal, é bacaninha e tal, mas para que serve tudo isso? Basicamente, a física vetorial você pode encontrá-la, por exemplo, quando um barco está atravessando um rio, ou quando um carro está fazendo uma curva, ou quando você está acelerando a bicicleta e o chão está molhado. Tudo isso depende da física vetorial para a gente conseguir compreender o que está acontecendo. E outro exemplo seria para calcular a velocidade de um corpo que descreve uma trajetória curva em relação ao sistema de coordenadas XY. Nós podemos criar vetores R1 e R2 que saiam do ponto O e vão até a posição S1 e S2 respectivamente. A gente pode usar esses vetores para calcular o ΔR, que seria R2 menos R1. Com esse ΔR, a gente consegue calcular a velocidade média escalar e a velocidade média vetorial, dividindo ΔR pelo ΔT. Para finalizar esse tópico, se eu tiver um vetor como nesse desenho, eu posso decompor o vetor A em 2 nos eixos x e y. É a famosa projeção de vetores, gerando os vetores componentes AX e AY. Agora, a pergunta que fica é, se tivermos os valores dos componentes, como fazemos para calcular o valor do vetor original? Eu fico por aqui, espero que esse vídeo tenha ajudado, deixo vocês com um beijo, um abraço e eu fui!